O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. Estamos a turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, estamos de volta agora para falar na atualidade. Vamos então entrar na época 2023-2024. Não é que haja assim já muito assunto, mas também já pedimos aos nossos ouvintes para partilharem alguns temas que quiséssemos abordar aqui, mas hoje temos um logo fresquinho, prata. Vitória no jogo de estreia, digamos assim, desta pré-temporada, 4-0 frente à Académica, deixa-me ver se os gols de cor. Sei que um foi o Vendel, outro foi o Fran Navarro, outro Dani Namazo e falta um, pronto, não foi Gonçalo Borges, exatamente. Gonçalo Borges, um dos últimos gols, né? Entrando já na especulação, vai ser emprestado, fala-se para o Gil. Diz o Vendel. É o Vendel Silva. Vendel Silva, sim, da B. Vendel Silva da B. Por isso é que esse me lembrei logo. Mas pronto, então, esse 4-0, o que é que leste? O que é que queres comentar? O que é que viste? Porque já puseram os golos, alguns deles. Não sei se viste os golos. Viste os golos? Vi dois. Puseram mais? Não, acho que é só o Namazo e do Navarro, penso eu. Esse também vi. Pronto, eu quer dizer, não há e um corte do David Carmo, em que o gajo vai pelo ar. Tem 4 imagens seguidas. E o gajo da Académica a voar lá em cima. Bem, fixei. Se não viram, procurem esse. Está fixe. As 4 imagens seguidas. Não vai ele estar no banco outra vez o ano todo, mas vale começar já a tirar fotos em ação. Né? Mas ias dizer que não tinhas grande coisa a comentar? É impossível comentar, não é? Jogou lá um que eu não... Diniz Rodrigues, não é? É isso. A aula. É o direito. Não sei se jogou a fazer direito, não é? Deve ter jogado a fazer direito. Lá está. O Manafá não renovou, não é? Certo. Está na Turquia. E disse tu que não há assunto lá, mas... E o João Mário está lesionado, não é? E, portanto, o Martim Rodrigo... O Martim já não está. O Rodrigo está a treinar. O Rodrigo Conceição. Não. Não, que acabou o contrato. Dia 30. Também. Foi. Não sabia. Acabou o contrato. Falava-se que tinha para a Holanda também. Mas o companhia ao irmão. O nosso defesa mas direito para o estava lá. Vin. Quem? É? O nosso defesa direito estava lá. Podia jogar. Mas jogou uma parte, não é? Se calhar foi isso que aconteceu. Sim. Não é? Talvez. Jogou uma parte, o outro jogou outra. É o que acontece nestes jogos, não é? Pode ter sido deve ter sido assim. Mas, quer dizer, há ali uma... Se calhar não falando do gol, do jogo e falando dos assuntos, eu acho que a ausência de assunto é um assunto. Podemos ir lá mais à frente, não é? Mas falando se calhar da malta que se apresentou, há ali uma surpresa, uma meia surpresa, que é a incorporação do Romário. Apesar dele ter feito as últimas pré-épocas, mas houve ali malta que regressou de empréstimo e que não está a calçar sequer, não está a treinar, tipo o Lume, há uma série, há 3 ou 4 estão a regressar e que nem o Nanu, não é? E estão a faltar outro. Também já foi. Esse também já foi, pronto, mas os gajos que regressaram de empréstimo e que nem tiveram a oportunidade de se apresentar. E ele teve essa oportunidade. É óbvio que o meio campo é ali uma zona onde estamos algo carentes, até porque pela saída do Uribe, o Eustáquio ainda não voltou, o Otávio, quer dizer, também não é bem para meio campo, é meio campo diferente, mas o Otávio também ainda não regressou. Portanto, há ali
posições para ocupar. Opa, Já agora, deixa só introduzir então os 19 jogadores que estão a apresentar. Eu deixei piada e até ia partilhar com isto convosco e depois não partilhei, mas vou lê-los então, porque veio num dos Dragões Diários, né? 19 jogadores à disposição, a saber, Cláudio Ramos e Samuel Portugal, João Mário, Fábio Cardoso, João Marcelo, Marcano, David Carmo, Wendel, Bernardo Folha, Romário Baró, André Franco, PP, Galeno, Gonçalo Borges, Gabriel Verão, Dani Namazo, Evan Nilsson, Tony Martínez e Fran Navarro. Ok. Por acaso já me ia enterrar. Pronto, são estes. Eu estava a dizer que tinha achado piada, porque pareceu-me que tinha visto 2 vezes o Verão. E eu, pronto, olha, ali tão forte. Mas daí, lá está, por falar em Verão, desses 19, 3 estão nos taleiros, não é? Que é o João Mário. João Mário, Verão e Evan Nilsson. Verão e Evan Nilsson. Que passaram também grande parte da época passada nos taleiros. Mas o Verão tem contornos mais complicados, porque todos sabemos como ele se magoou. Mas portanto, quer dizer, de 19 descemos para 16, portanto, só para preencher estes jogos de pré-época são precisos gajos da B, e eu contei para aí 7 da B hoje nessa ficha de jogo. O tal Diniz, o lateral esquerdo da B, o Rodrigo Fernandes, o Vasco, o Vendel Silva, e há de me faltar um outro. Vou tentar buscar esses dados. E portanto, lá está, isto é estamos aqui ainda numa fase muito embrionária da época, com muitas ausências, e já estamos em pré-época, mas esta equipa está longe, esta equipa que chegou hoje, pelo menos 7, 8 gajos não vão fazer parte do plantel. Portanto, mais uma vez, acho que estamos um bocadinho atrasados, digamos assim, para não dizer pior. Portanto, começamos, mas começamos um bocadinho também o gás, é essa a ideia que dá. Além de que por exemplo, o Benfica vai jogar no mesmo dia, o jogo deles, o primeiro jogo deles é no mesmo dia que o nosso. Já jogou hoje? Está sim. O primeiro jogo oficial. Sim. E começou quantos dias mais cedo? Ainda foi uns dias. Certo, mas também acabaste uma semana mais tarde. Por aí também. Talvez esteja razão, mas não sei, talvez seja por isso. Mas a ideia da falta de assunto também ronda um bocado este assunto, que é o facto de eles parecerem já estar mais avançados na preparação, e o primeiro jogo é com eles. E isso é uma coisa que pode nos levar a tirar, a achar que estamos atrasados, não é? Atrasados em tudo, na preparação. Os jogadores internacionais deles já voltaram e os nossos não, por exemplo. E esse aí devia ser a mesma coisa, de facto. Sei lá, eles já estão a fazer jogos oficiais, jogos amigáveis, nós ainda estamos a fazer jogos de treino. Isso aí pode ser um sinal, pode não ser, mas ao nível das contratações eles parecem estar mais adiantados que nós, ao nível da estabilidade do plantel eles parecem estar mais adiantados que nós. É uma coisa que lá está, o facto de não haver assunto não significa que não haja assunto, porque demasiada acalmia nesta altura não é bom sinal. Deixa só o Pis também dar um primeiro comentário antes de irmos então, que os nossos ouvintes pedem-se para falarmos. Pis, voltar então os jogadores que estavam na ficha do jogo, se o Prata estava a dizer, não sei se todos jogaram, mas teoricamente o 11 foi Cláudio Ramos, Diniz Rodrigues, Fábio Cardoso, Marcano e Wendel, André Franco, Romário Baró, PP, Gonçalo Borges, Dani Namazo e Fran Navarro. Este 11 inicial, e depois tem aqui suplentes, não sei se utilizados ou não. Francisco Macedo, Samuel Portugal, David Carmo já vi que sim, João Marcelo, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Vasco Souza, Rui Monteiro, Tony Martínez, Galeno, Abraham Marcos e Wendel Silva. Já tinha lido, já vi um 11 inicial que é diferente desse. Já viste? Eu fui ao 0-0. Porque eu li me faltava-me o Abraham Marcos há bocado. É esse. E o Rodrigo Fernandes, disseste? Não. Esse disse. Rui Monteiro também? Okay. Porra, então são 8. Mas lá está, podem não ter jogado. Estão aqui nesta ficha do 0-0. Que também não sei se... Não, o Rui Monteiro jogou.
Está a dizer que o outro 11. Eu tinha visto um em que a dupla de centrais foi a inicial, o titular foi o David Carmo, com João Marcelo. exatamente, com o João Marcelo, que eu lembro logo de ter pensado, fogo, já está na equipa B o David Carmo, coitado, já começou na equipa Coca-Cola. Mas pronto, rapaz, quer dizer, vale o que vale, não é? Eu acho que é muito mais relevante aquilo que o Prato acabou de dizer, não é? É o facto de tu não teres assunto, não é? É o facto de teres uma equipa como o Benfica, porque opá, tu vais estar a comparar com o teu maior rival. E teres uma equipa, o teu rival já com uma equipa estruturada, apesar de eu ter quase a certeza absoluta que eles vão ter que vender, portanto, eles vão ter o mesmo problema do que nós, eles vão ter que vender, apesar de não estarem sequer em tão sério risco como nós, mas eles também fizeram muito mais investimento até agora do que nós, mas eles vão ter que vender, e o Porto é a mesma coisa. Entramos já numa fase de treinos e vamos correr o risco de entrarmos já em jogos oficiais e a equipa ainda por definir, não é? Toda a gente se lembra daquele, tu ainda fizeste um primeiro jogo no campeonato, acho que foi campeonato, nós até perdemos em casa com o Marítimo, creio eu, nesse ano, e nesse jogo saiu Danilo e Alex Telles. Estou a falar de cor, mas acho que foi isso que aconteceu. Quer dizer, isto cria uma instabilidade brutal, não é? Se nós damos aqui uma relevância à pré-época, o pessoal vai para estágio, não é? Gasta-se dinheiro num estágio e normalmente esses estágios é para quê? É já para criares um bom ambiente, um bom ambiente, ou pelo menos criares um ambiente, pode ser mau, mas já para criares ali algum entrosamento entre os jogadores novos, entre os jogadores velhos, já criar ali alguma ligação. É claro que também envolve muito a componente tática, aquilo que vai ser feito ao longo do jogo, embora tu mal tenhas um jogo mal conseguido, a variante tática pode mudar logo por completo, mas tudo isto, quando dás muita relevância, e porque deves fazer isso na pré-época, não é? É já a preparar, é a base do que é uma época. E quando chegas depois ao primeiro jogo oficial, isso que altera-te isto tudo, porque se eu tenho quase a certeza que o Benfica vai ter que vender, então no Porto eu não tenho dúvidas nenhumas, eu não sei como é que nós vamos conseguir aguentar isto sem vender ninguém, ou então vamos estar sempre aqui em sobressalto depois de tentar perceber quem é que vai até ao final do ano. Portanto, isto a qualquer momento vai mudar, não é? Porque vai depender também dos jogadores que tu vais vender. Eu nem quero imaginar, como agora, conforme se tem falado, mas acho que agora as coisas já afrouxaram aqui um bocadinho, já estão um bocadinho mais sossegados, se por exemplo se o Otávio vai embora, que vamos substituir por o Guga, pá, que tu vais ter que contratar alguém, não é? Vais ter que contratar alguém. Imagina se sai uma surpresa qualquer, pá, não, nem queremos algum PP ou algo assim do género, pá, vais ter que ir ao mercado. Quer dizer, e vai criar este tipo de instabilidade. E começa o campeonato, ou melhor, começa a época e estás numa indefinição brutal. O teu único reforço é apresentado uns dias antes de começar, ou pá, um dia anterior, a começar a época. Portanto, opá, lá está, é mais uma vez o reflexo pá, de tudo que tem sido a gestão dos últimos anos. E nem sei como, que engenharia que nós estamos a fazer para, para não estar a vender alguém, ou já não ser necessário até vender alguém. E depois, pá, sejamos sinceros, eu não sei como é que vais pegar nisto, lá está, se calhar vai ouvir pelos comentários dos nossos ouvintes e depois seguir uma ali. Porque, opá, quando tu vês um guarda-redes como o Nana, né, a ser vendido, eu acho que já está confirmado isso, para o United, não sei se são 50 ou 60, mas é mais um que não chega aos 75 que nós queremos para o Diogo Costa. Com que moral é que nós também depois vamos querer ou pedir que um Diogo Costa seja vendido por 75 milhões de euros? Eu não estou a ver jeitos de vender por o Diogo Costa por 75 milhões. Vai ser mais um caso em que vamos vender a preço de saldo. Porque em condições normais tu não terias que vender. Ou melhor, tu não devias vender abaixo daquilo. Se quiseres argumentos, arranjas sempre. Há um ótimo que é o Diogo é muito melhor que o Banana. Depois há um Nós outro, achamos isso, não é? há um outro que é o historial do Onana. O Onana teve um ano sem jogar por causa de acho que é não sei, já nem me lembro o que é que foi, se foi uma suspensão longa, não sei se foi doping, se foi apostas, foi uma coisa qualquer. Ele foi contratado pelo Inter e teve no estaleiro para aí um ano. Além disso, no último Mundial, a meio do Mundial, veio-se embora. E não é só isso, o gajo e mesmo no Inter, acho que o Pizzi ainda por cima ficou sem som. É isso, mesmo no Inter. Mas eu percebo o que o Pizzi está a dizer, percebo onde é que ele quer chegar.
só que deu um mau exemplo que foi este chanfrado do Onana, mas acho que ele tem razão, acho que 75 pelo Diogo, pelo um guarda-redes, opá, quem deu esses valores até hoje queimou-se, que foi o Chelsea pelo Kepa. Portanto, Muito bem. Olha, vamos ordenar isto em termos de programação, vamos gerir isto de acordo também com os comentários do pessoal e vamos Só uma ordenar os coisa, temas ó. dessa forma. Se calhar antes de leres os comentários, eu tive algum tempo aqui, enquanto esperava para começarmos a gravar, que estive a ver aqui uns dados estatísticos que têm a ver com isto que estamos a falar. Do goal point? Do? Do goal point? Não. Não. Só para quem nos segue. Não, podia ser, caramba, mas não, por acaso não. Nem sei o que é que eles fazem durante estas alturas, se calhar, pensando. Não sei. Comparam reforços, comparam a prestação dos reforços. Quais reforços? Não, reforços de diferentes equipas, por exemplo, olha, agora estão a comparar tipo o Porro com se calhar o gajo que supostamente vinha do Sevilha, que afinal não se concretizou. E compararam ao último ano desses reforços antes de ingressarem no Sporting, por exemplo. Não sei se valesse grande coisa, não é? Mas pronto. É isso, andamos todos ao mesmo, nós também estamos aqui a inventar assunto, portanto ele deve ser mais ou menos a mesma coisa. Mas eu fiquei um bocado intrigado com esta última época que acabou por, já falamos sobre isso, acabou por ser uma época má, porque não fomos campeões, mas boa por tudo o resto, mas má porque não fomos campeões, é a conclusão a que chegamos. E eu fiquei impressionado com a segunda volta da equipa, e achei que grande parte da responsabilidade de não sermos campeões este ano foi pela incapacidade de reagir à saída de 3 jogadores importantes e titulares da equipa do ano passado, e a equipa campeã. Não conseguimos responder atempadamente a essas saídas, e estou a falar claramente, especificamente do Vitinha, mas posso juntar, por exemplo, o Mbemba, não é? Porque o meu amigo Mbemba, não é? Que a questão do defesa central inicialmente andou a rodar entre 2 jogadores, não é? Portanto, também aí não andamos, não fomos rápidos mas também pode ter tido um bocado a ver com o jogador que escolhemos para substituir o Mbemba, que não correspondeu às expectativas. No caso do Vitinha, não contratamos um declarado substituto, não é? E falamos sobre isso, que tentamos contornar a ausência do Vitinha com uma alteração tática, que não funcionou e que resultou que nos primeiros jogos do campeonato nós tínhamos perdido os pontos que nos faltaram no final. E eu fui ver e de facto estabeleci um critério de comparar o Porto de Conceição nos primeiros 15 jogos da época com os restantes jogos da temporada. E de facto, na época passada, nós nos primeiros 15 jogos da época só ganhamos 60% dos jogos. Quando nos restantes jogos da época, e foram muitos, portanto, mas na época passada fizemos 56 jogos, não é? Nos restantes jogos da época, aí a percentagem de vitórias sobe para 85%. Portanto, subimos de 60% para 85%. 41. Exatamente. E eu achei engraçado porque eu lembro-me que isto já aconteceu. Já tivemos dificuldade eu lembro, por exemplo, daquele ano em que... É a época que o Pires estava a falar, por exemplo, a tal dos 3-1 com o Marítimo, na Anu, em casa. Por exemplo, essa época é a época depois que temos que recuperar com o Laje, não é? O Laje depois acaba despedido. Eu acho que é essa. 3-1 ou 3-2, não sei se o Otávio depois não era como é que ele nos descontos. É capaz. O Conceição é treinador de Porto há seis épocas. E
se eu criar este critério de analisar, de comparar os 15 primeiros jogos da época com os restantes, nas últimas 4, o desempenho nos restantes é melhor. Ou seja, as últimas 4 épocas, o arranque é pior que o resto da época. A primeira época não posso expor aí, porque já sabíamos que não ia entrar ninguém. Por isso é que eu estou a dizer as últimas 4. Portanto, as primeiras 2 do Conceição. Isso não aconteceu, mas também não aconteceu nessa primeira que o Lamas diz, mas também não aconteceu na seguinte. O que é estranho, não é? Foi um ano em que nós perdemos o campeonato. Portanto, aí não temos essa desculpa. E de facto, quem é que saiu dessa primeira época do Conceição? Saiu o Herrera, não é? Não saiu o Herrera, saiu o Ricardo, não é? Ricardo, sim. Saiu o Ricardo, não saíram muitos mais, mas assim cruciais, assim mesmo titularíssimos. Eu não sei se o Herrera saiu nessa época, saiu na seguinte. Mas é capaz de ter saído. Se calhar foi nessa que o Herrera saiu. Foi nessa. Foi na seguinte. Não saiu na época em que deu o título? Em que começou a camisola? Não, saiu na seguinte. Ele saiu a seguir a marcar um golo ao Sporting na última jornada do Dragão. Sim. E perdemos esse campeonato. Portanto, ele ainda ficou com a seguinte. Portanto, nessa época perdemos o Ricardo Pereira e não me lembro exatamente mais, posso ir procurar. Mas não houve assim grande. Vai a Abubacar ou qualquer coisa. Eventualmente uma coisa dessas. O Marcano. Seu Marcano, final de contrato. Pronto. Foram esses 2 titulares que saíram. Foi Ricardo Pereira e Marcano. Pronto, foi. Mas a partir daí foi sempre certinho. Mas nem deu passar os olhos, para ter a certeza. Há sempre uma castanhada, mas a ideia é que o que eu queria provar com esta análise, além de estar a fazer tempo, era que Mas não é para passar uma hora hoje. Não, é rápido. Eu teria aqui notas e tudo, portanto é rápido. O que eu queria provar era que o efeito direção no desempenho do Conceição é que nos impediu de ganhar os últimos 6 títulos seguidos. O Hexa. Mas não consegui, porque esse segundo ano não tem essa desculpa. Não tenho essa desculpa. No máximo posso argumentar um tetra. Mas há um ano em que a diferença de percentagens não é assim grande coisa. Mas pronto, já vou dizer rapidamente as percentagens. No ano anterior, 2021, 2022, 67% de vitória nos primeiros 15 jogos, 76% nos segundos. Fomos campeões. Aqui depois aquela ponta final foi forte, mas também o que nos segurou os 77% também na primeira fase foi um bocadinho o efeito Luís Dias também, não é? Porque adivinhava-se que íamos sofrer muito, porque vínhamos de perder muitos jogadores, nomeadamente em final de contrato, só que o Luís Dias arrancou fortíssimo na época e o Luís Dias levou-nos até à altura em que começaram a ganhar força na equipa o Vitinha, o Fábio Vieira, esse tipo de jogadores, não é? O Evan Nilsson, pronto, os jogadores que foram importantes nesse título. Mas, portanto, aí mais uma vez, mas mesmo assim, mesmo o efeito Dias, fizemos uma melhor segunda, fizemos um arranque um bocadinho tremido. O ano anterior é o que me surpreendeu, que foi o ano em que foi o Sporting campeão. Eu pensava que a parte final tinha sido muito melhor que a primeira, mas não. Nós arrancamos com os primeiros 15 jogos com 67% de vitórias e o resto do campeonato foi 68%, ainda assim melhor. Esta aqui foi uma surpresa, eu pensava que aqui se ia aplicar esta regra. E o ano anterior, que fomos campeões, é o tal ano que o Pis fala, acho eu, começamos com 53% de vitórias, 2019, 2020, e depois, a partir daí, 75% de vitórias, que nos levou à recuperação épica e recuperamos o título depois do Benfica fazer uma primeira volta em que perderam 3 pontos, ou caralho, foi os pontos connosco na Luz. Portanto, daí para trás andamos semelhantes, tipo em 2018, 2019
73% nos primeiros 15 jogos, 74% no resto. Mesmo assim não chegou para sermos campeões, porque o Benfica faz uma segunda metade da época incrível, o tal efeito Laje, e no primeiro ano de Conceição 73% de vitórias nos primeiros 15 jogos, 73% nos restantes jogos de campeonato. Pronto, isto para chegar aonde? Opa, nós somos exigentes com a Conceição, dizemos que ele faz milagres, mas ele é um milagre, é um milagreiro, mas não é um milagreiro, não é? Não consegue mitigar bem esta condicionante de refazer as equipas, e é difícil para todos, não é só para a Conceição, não é? E eu acho que uma boa maneira de lhe facilitar o trabalho, eu nem digo é não vender jogadores, porque isso acho difícil, e eu acho que os rumores que me chegam, valem o que valem, é que neste momento a questão já nem está no Diogo, porque acho que a malta está a chegar à conclusão que o Pires chegou, e que eu também chego facilmente, que 75 milhões para um guarda-redes, só um daqueles pategos endinheirados que andam para aí, tipo PSG, Chelsea ou Manchester United, são estes clubes que dão esse dinheiro pelos jogadores e dão dinheiro que for preciso pelos jogadores que querem, não é? E esses não parecem estar virados para comprar um guarda-redes, não é? Os restantes veem o estado em que nós estamos e querem negociar, não querem dar, não vão dar o valor da cláusula. Mas eu acho que a malta já nem está no Diogo. Eu acho que o Porto está virado para as questões do Taremi e do Otávio. E aí já nem é tanto querer vender, aí é com receio de ter de os vender. E acho que é esse o estado em que estamos neste momento. Mas vamos aproveitar isso. Queres agora mais estatísticas? Não vou dizer mais estatísticas, só queria terminar que mais do que preocupar-me em refazer a equipa e não sei o quê, é dar tempo ao Conceição de, mesmo perdendo jogadores fundamentais, preparar a época seguinte com a equipa que vai ser, não é? Com tempo. Não esperar até, como o Pires deu um ótimo exemplo, já dentro da época vender o Teles e o Danilo. Um bom exemplo de como foi feito, da transição da primeira época de Conceição para a segunda época de Conceição. Perdemos o Marcano, imediatamente no início, acho que o Militão chegou bastante cedo para essa época seguinte. Mas mesmo que não seja verdade isto, se calhar mesmo que esteja-me a lembrar, dou um outro exemplo que esse aí tenho a certeza. Quando o Militão estava vendido em janeiro e foi vendido em junho, o Pepe já cá estava. Sim. Por exemplo. Isto é a maneira de fazer essa transição, é uma maneira ideal de fazer estas coisas. Se não for possível, mesmo assim, vendemos o Militão, no dia a seguir estamos a contratar outro gajo. É questão das equipas sombra, não é? Só que o problema é que nós estamos num estado tal financeiro que não podes ter as equipas sombra que quiseres, podes ter toda a gente a trabalhar, o scouting a trabalhar de uma maneira espetacular, nomeadamente a construir essa tal equipa sombra. Se chega à altura de acionar a equipa sombra, que não tens dinheiro para podes trazer, o que é que interessa? Não interessa. Há quanto tempo é que já saiu o Uribe? Há quanto tempo é que já sabemos que o Uribe vai sair? Não é? Está cá alguém? Fala-se até de alguém para essa posição. A malta que se fala não é exatamente para uma posição Uribe. Queremos acreditar que o Conceição está contente só com o Gruitch para essa posição. Gruitch ou Stack. Temos tantas hipóteses de o pôr, de pôr o Uribe, de pôr o Gruitch a segurar o lugar e não o pôs. Portanto, eu acho que mais do que estarmos preocupados em vender, nós vendemos todos os anos, tudo bem, é o nosso modelo de negócio. A questão é preparar as épocas com tempo, dar tempo ao Conceição para não andar a fazer experiências já dentro do campeonato, que foi o que aconteceu no ano passado, foi o que aconteceu nestas últimas épocas. Às vezes com sucesso, outras vezes não. Damos a primeira parte da época de avanço.
e depois já não os conseguimos ir buscar. Vou aproveitar nas tuas dúvidas, para chegar aqui as dúvidas dos nossos ouvintes relativamente a este grande tema, não é? Que é o mercado, e vamos deixar o piso para comentar. Parece-me bem. Pelo que, Garcia Cigano, viva! A menos de um mês do início de competições, o mercado de Dragão ainda não mexe. Não houveram vendas, o que não sendo necessariamente mau, implica que as lacunas existentes no plantel ainda não foram colmatadas. Falta de cash. Mais uma época preparada em cima do joelho. O Rames, Moutinho, Ricardo Pereira e Teles assinam quanto? Abraços aos três. Aqui um primeiro comentário, Pis, mas vou-te já dar mais, não esquecendo estes nomes que ele disse, mas que vão todos nesta sequência do mercado, para tu agora pegar-te também falares um bocadinho e depois vou-te relembrando os tópicos que estou a falar. AJ Cruz 72. Tanto se fala em contratações, mas nomes. Mercado nacional ou estrangeiro? Preços para a nossa realidade? Rival deu 14 milhões pelo lateral esquerdo da Liga Seca. Guga, Jaime, Oniamaeshi, este se vier para o portão me deixar a vida aqui no podcast. Costinha, ou outros mercados. Vai ser Bruno. Vai ser Bruno. Ou outros mercados. Ainda falta mês e meio para fechar o mercado. Quem sairá? E ainda, o Fernandes Ricardo. Viva, malta, já estávamos com saudades. Podem começar sobre a construção do plantel. Não há vendas e isso acho que está a bloquear as laterais. E claro, dá sempre o assunto, e pronto, aqui já é outro assunto, vou parar e depois leio a seguir. E ainda o Pedro Constantino, que fala, Navarro, implica a saída de quem? Preocupante ainda não haver solução para as laterais, principalmente esquerdo. Dá a ideia que estamos à espera de dispensas de clubes estrangeiros. Pronto, peguei nos comentários do pessoal relacionado com o mercado, depois há aqui também relacionado com eleições e modalidades, ficam mais para a frente. Pixe, isto tudo que fui falando. Tinhas alguma coisa preparada para dizer ou não? Não, bom, quer dizer, sobre reforços sobre o mercado foi aquilo que comecei a dizer, não é? A falta de assunto preocupa-me bastante. Mas aqui as perguntas dadas, as perguntas feitas, tipo Navarro, para a saída de quem? Possivelmente Taremi, né? Como o Prata estava a dizer, é já a tal preparação. Eu até que escolhi o Martínez. Fácil. Já está o Fran Navarro é de Valência. Eu não sei se o Tony Martínez é de Valência, mas pelo menos ia para o Valência. Portanto era fácil. Taremi preocupa-me. É das escolas de Valência. É isso. Do sair o Taremi preocupa-me bastante, porque é o melhor avançado, é o que faz mais golos, é o mais influente nas nossas jogadas ofensivas e também importante nas jogadas defensivas. Evan Nilsson preocupa-me bastante porque teve uma época de altos e baixos, de muitos baixos e outros menos baixos, mas sempre marcada por lesões, e começa a época conforme acabou, né? Lesionado. E Namazo, pronto, pode ser também, eu acho que ele até já podia ser já podia ter tido uma época mais afirmativa, aí acho que foi mesmo por falta de tempo, porque acho que sempre que ele entrou também exibiu-se bem e portanto esta pode ser a época, então esta da afirmação. Portanto, eu se tivesse que escolher alguém ia pelo Martínez, mas preocupa-me o Evan Nilsson, mas acho que sim, alguém vai ter que sair, não é? Aí vai ter alguém que sair. Os laterais também acho que sim. Aquilo que o Parta referiu relativamente ao Uribe é paradigmático, não é? Da nossa política de contratações, não haver ainda ninguém, e nem sequer uma referência, pelo menos que esteja assim sondada no mercado. E os regressos? Validas algum regresso? Rames, Moutinho, Ricardo Pereira e Teles? Não quero nenhum. Eu sou contra regressos. Eu sei que alguns funcionam bem, olha, o Pepe é um exemplo disso. Regressos. Outros mesmo assim, foi campeão no regresso, mas depois saiu já de uma forma, saiu a meio, chateado, parecia que até fez já um primeiro voto de protesto contra aquilo que estava a passar no Porto, deixou-me já assim um bocado desiludido, não sei. Mas nem Lucas, nem Moutinhos. Não ouviste uma palavra de Lutos relativamente a essa saída. Não, nada, zero, é claro, e deixou abriu espaço para nós, não é? Especularmos sobre aquilo que pode especular para qualquer lado. Certo, sem dúvida alguma. E mas já foi ouviste, estranho, não é? e já ouviste falar de várias críticas que foram feitas a esse treinador de não ter unhas. Ele saiu com quem? Foi com o Paulo Fonseca? Sim. Sim, Aliás, pouco tempo depois também ele foi embora.
sim. Portanto, O único até que eu até aceitava, no meio desses todos, até porque não é assim tão velho, e porque realmente faz falta, é o Alex Telles. Moutinho, esquece. Não quero. Foi o Ricardo não deve ser tão velho. Nossa. Tiver Sim, muitas lesões. não, o Ricardo, eu só não meto o Ricardo porque acho que é incomportável para nós, neste momento. Acho muito mais incomportável do que Teles, acho eu. Pá, pá, não sei, talvez estou em inglês. Também eles desceram divisão, pá, não sei, mas se o olha, nível salarial deve ser semelhante. mas pronto, Ricardo Pereira e Alex Teles, até pela falta que nos fazem lá atrás, aí até podia aceitar. Agora, pá, E, tipo, Hugo, e, Rames e Moutinhos e por aí fora, não, esquece, estou fora. e para terminar, aqueles Não. que dizem que estão certos, ou quase certos, o tal Guga, o Rame, o Jaime, o Bruno e o Costinho. Ou quer dizer, se o Bruno e o Costinha bem, é para não ver Tá. o Teles e o Ricardo Pereira, não é? Não tens, não, só para irem todos embora. Ficas com Não, dois. esses dois até compreendo devido até às nossas lacunas, embora eles não sejam garantia de coisa nenhuma. Eu de Costinha gostei de o ver no Dragão, mas é aquilo que nós já falamos. É exatamente a mesma coisa que eu já disse no outro programa sobre o Guga. Uma coisa é jogar no Rio Ave, outra coisa é jogar no Porto, e é sempre uma incógnita ver se eles conseguem transitar de um futebol de uma equipa do meio da tabela em que normalmente jogam com muito mais espaço, porque outras equipas jogam taco a taco, ou então jogam contra os grandes e jogam muito mais espalhados no terreno, do que estar a jogar num grande, é onde vais defrontar equipas que estão num reduzido espaço de terreno. Então, principalmente para o Guga, não é? Que normalmente joga ali entre linhas e ter que criar aqueles espaços, com aqueles espaços de ruptura, pá, onde se é pedido muito mais a esses médios criativos. Então aí o risco ainda é maior na contratação. Lá nos laterais, pronto, lá está. Tanto o do Boa Vista como o Costinha do Rio Ave, aí eu acho que aí até se justificava. O Ivan Reimer, é claro, cria muita ilusão, não é? Muita ilusão, pero que vai ter que melhorar muito na parte defensiva. Atrás. Eu acho que aí o Conceição é o melhor gajo para puxar por ele, em termos defensivos. E tu falaste noutro, não é? Ou não? Falaste Ivan Reimer, Guga, Guga, Costinha, Jaime, são esses quatro. E o do Boa Vista? o Bruno. Sim, já falaste. Pá, Das agora lá está. laterais. Para eles se entrarem, é preciso alguém sair, não é? Digo eu. Muito bem. Olha, vamos encerrar aqui a cena das contratações, porque temos aqui mais alguns temas. E ia só contar aqui um episódio para mostrar que estamos velhos, porque na contratação do Navarro, eu trabalho com dois putos de Barcelos, um deles em particular, que disse, então, já viste quem é que a contratação do Porto, a apresentação e tal, já vi, tá. Ele, o melhor jogador de sempre que eu vi jogar no Gil Vicente, impressionante, o melhor de sempre. Eu, estás a brincar? Mas que estás a brincar com a minha cara mesmo? E o Drlovic? Ele, quem? Eu, pronto. Foi aí que me caiu todo, meu, porque ele nasceu em 2000 e pronto, e não sabe quem é o Drlovic, não sabia mesmo quem era o Drlovic, de tudo, não sabia quem era o Drlovic. Eu tenho dúvidas entre ele e o Caccioli. Oh não há dúvidas. Drlovic. Estou a brincar. Opa, fui buscar um gajo mais. Era só mais para ir buscar antigo. outro gajo, era só para ir buscar outro gajo. Muito bom. Olha, mais temas Carlitos. Carlitos, e esse tour ainda durou mais algum tempo, e esse ainda está na subida do Gil, pá, em 2010. Portanto, Depois o Paulo Alves, tinha aquele central, o Miguel. Paulo Alves como treinador, como jogador esquece, não é? Já tinha a ideinha dele. Mas Drlovic, mas é não saber quem é o Drlovic, não saber, simplesmente não saber. Eu confesso que se me perguntassem assim, era logo a primeira, mas estava na ponta da língua. Melhor jogador de sempre do Gil Vicente. Estava por acaso. Concordo contigo. Isso. Certo, mas é só para percebermos que está mesmo velho, que ele não sabia quem era o Drlovic. E pronto. Continuando então aqui com os novos com os temas que lançaram. O Pedro Constantino tem então Viva Malta, temas. Primeiro, declarações infelizes. Diz lá. Deixa-me só uma coisa. Isso é exatamente o tempo está a andar. O tempo está a andar. Está.
Mas lá está, o Drolovic é um ótimo exemplo de jogadores incríveis que nós vamos sacar a estas equipas, não é? Tipo, o Certo, Drolovic, Lovic Taremi, bom. eu visto a quantidade de jogadores que vêm dessas equipas que nós temos atualmente no plantel. Fábio Cardoso, Cláudio Ramos, Eustáquio, Taremi, Tony O Conceição, Martínez. o Conceição enumerou-os todos quando foi eliminado pelo Inter. Ah, foi? Pois, lá está. Mas aí foi para dar desculpas. Mas é verdade, meu Deus, se nós, lá está, estamos neste estado. Se temos um treinador que faz destes Zaidu, que faz destes pernetas jogadores, pá, temos que. É isso, é um recurso que nós temos. É, ele tem que fazer de gajos da formação grandes jogadores, tem que fazer destes gajos grandes jogadores. E por época, tentar ir buscar uma truta lá fora ou um gajo mais caro. Mas mais que isso, não podemos ambicionar nesta altura. Já no Sim, ano mas passado, de todos os exemplos que tu deste, o único comparável do Lovic é o Taremi, certo? talvez, sim, sim, Disseste. sim. É verdade, mas eu estou a dizer os que estão agora no plantel, mas vamos, historicamente, vamos sempre buscar grandes jogadores Certo. nestas equipas. Sim, sim. Mas temos sempre esta coisa que o Pires disse, que é, opá, não sabemos o que vai dar. Este salto, às vezes, nem todos conseguem dar. Como não E sabemos, opá, por tens o isso é que eles são mais exemplo. baratos. Não podemos é Certo, e fazer tens como o o, Sporting, que está a dar 7 milhões mais 50% de passe para o Famalicão e não sei o quê. Não podemos negociar assim. Tem que ser baratos mesmo, senão não vale a pena. E e muitas tens o vezes, exemplo. não, mas muitas vezes é uma questão de personalidade, não é? Muitas vezes não, quase sempre é uma questão de personalidade. É a forma como tu pá, encaras, não é? Esta situação. E tens o exemplo do Verón. Eu acho que toda a gente, pá, quando gostas, isto é quase como tu comprares, sei lá. Pá, vamos dizer comprar um carro. Quando vou comprar um carro, pá, eu tenho que saber pá, minimamente pá, se é fiável, se dá assistência, porque é um grande investimento, não é? Pá, tenho que perceber o que é que se passa aqui, não é? Não vou comprar de ânimo leve ou à primeira loja, ou primeiro stand que encontro. Pá, e não consigo perceber se tu vais comprar um jogador sem perceber como é que é a personalidade do gajo e até que ponto aquilo pode influenciar depois a tua prestação no campo, seja o teu comportamento dentro do campo, fora do campo, e depois como é que vai influenciar o balneário. O Navarro tem uma coisa espetacular, lá está, que vamos ver se vai resultar também aqui no Porto. Foi aquele vídeo que o Porto apresentou, não é? O que é que ele prefere? E ele disse logo claramente, eu quero é golo, ponto final, do género, queres um hat-trick ou um golo no último minuto? Não, eu quero hat-trick, eu quero é golos, 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 eu quero hat-trick, golos. E depois então, mas preferes 40 assistências numa época ou 20 golos só? Ah não, golos, eu quero golos, golos, assistências que deem os outros, eu quero golos, golos. Eu até acho que foi por causa disso que no Gil ele até marcava os penaltis, que ele até falhou alguns, não é? Parece não ser até nenhum especialista, mas ele quer é golos, 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 golos. E eu não sei se ele vai chegar aqui ao Porto e pode ter aquele síndrome de jogador da seleção, não é? Aquele síndrome do género, tu, nos clubes assumes e jogas e tal, chegas à seleção e está ali o Ronaldo, estou em melhor, eu até estou em melhor posição para fazer o golo, mas deixa-me passar ao lado. Está aqui o Ronaldo. E eu não sei se o Navarro chega aqui ao Porto e do género, e pô, estou aqui num grande estádio cheio, Dragão, o que é que eu vou fazer? Vou passar aqui, olha, o Otávio, vou passar ao Taremi, não sei o quê. A mim parece-me que ele tem uma postura de toma cá para estes gajos, eu quero é fazer golos, 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 golos. Mas também é o ponto de lá está. Se aquilo começa a correr mal, falha uma, falha duas, tipo, foda, deixa-me passar ao lado. Mas é uma questão de personalidade, da forma como encaras depois estes desafios. Se ele estiver numa de, opá, não, quero é golos, quero, pá, não quero saber, e a pressão passa ali um bocado ao lado, é quase já meio caminho andado para vingar. Pá, mas isso aí já lá para outros campos. Mas é uma atitude boa do Navarro. Agora vamos ver se resulta ou não. Ou se vai dar muita azia nos restantes colegas. Certo. Só ia complementar aquilo que o Prata estava a dizer, dando o exemplo, obviamente, do Mourinho. Tu, nessa época, tens o exemplo claro dessa cena de buscar gajos de forma. Acabas a época com o defesa direito do Setúbal, o defesa esquerdo do Leiria, o ponta de lança do Leiria. Na época a seguir vais buscar o médio do Guimarães, e foi assim que fomos campeões da Taça UEFA e campeões da Europa. Para mim, o meu jogador preferido sempre do Porto foi contratado ao Salgueiros. Portanto, é o que é. E não estás a falar da Edmilson. Não estou a falar do Edmilson, mas é que ia-se mais foi uma contratado ótima ao Salgueiros, contratação. ia-se foi contratado ao Salgueiros, mas não foi bem contratado ao Nem do Salgueiros. Vinha. Nem do Vinha. Ou Alverca, sei lá onde é que ele, sei lá onde é que ele foi contratado. Só A verdade é que veio de um Salgueiros para não vir direto para o Porto. certo, mas se não fosse ao Salgueiros, lá está, era o Alverca. Portanto, é isso.
Muito bem. Olha, outros temas. Pedro Constantino, voltando a ler o comentário dele, que ele lançou aqui 4 temas. Já falei dos 2 relacionados com as transferências. Viva Malta, temas. Declarações infelizes do CFO e a AVB falou e deixa em aberto uma guerra civil. Tem esses 2 temas, além dos que já falei. O Fernandes Ricardo também colocou, e claro, há sempre o assunto, eleições e candidatos. Qual a vossa opinião sobre o assunto? E nas modalidades? O que se passa no handball? Pronto, estes são os temas novos, e também depois tem aqui outro tema que o Garcia Ciano já tinha lançado, também fora do contexto, que se calhar deixo para o final, relacionado com a bilhética do Porto, e como nós de vez em quando também falamos aqui, pronto, só para ficarem com uma noção do que é para falar. Prata, queres pegar em algum? Nas eleições, no CFO? O CFO, quer dizer, eu não consigo dizer aquela cena, se não consegues dizer nada de bom, não digas nada. Se calhar vou por essa estratégia, porque não há nada de bom a dizer. O homem já se malha nele o suficiente, e com alguma razão, não é? Quer dizer, nós já temos esta ideia das datas limites, já na nossa cabeça. Ele ainda tenta pôr mais, 30 de junho, atenção ao 30 de junho, já nós sabíamos, 30 de junho já para nós normalmente é fatídico, portanto teve que ser ele a reforçar. Agora estamos com outra data aqui em cima, que é a data em que a cláusula do Otávio aumenta, que é agora, nestes dias. Não é? Estamos a contar os minutos. Então, assim, estas datas, andamos de data perigosa e depois o que ele diz, a questão é que o que ele diz já não tem importância quase, não é? Nós por um lado criticamos muito o que ele diz, porque é estúpido, porque é absurdo, mas por outro lado também temos que dar um desconto, porque não vale. Já vimos ainda agora esta história do 30 de junho, não valeu nada. Ele próprio já desde então já veio dizer que afinal não é bem assim, podemos comprar. Portanto, é o que é. A única coisa que eu gostava de dizer em relação ao Fernando Gomes, eu gostava que as pessoas não concentrassem a sua ira no Fernando Gomes, mas olhassem como isto como um pacote global. Não há o Fernando Gomes sem o Presidente. Não existe. Isso não existe. Ele não é um agente que age por si ali. Não. Fernando Gomes, com isto o Prata já se meteu nas eleições, estás a ver? Isto é que fez o segue. A avaliação é à direção, não é só ao Presidente. Não é, a avaliação é à direção. E por isso é que existe uma hierarquia, por isso é que existe uma... Portanto, é só isso que porque eu vejo sempre, já falei disso aqui, vejo sempre uma capacidade muito grande de nós, pela gratidão que temos ao Pinto da Costa, termos uma tendência para o tirar destas conversas. Não é o Fernando Gomes que é fraco, é o filho que anda a roubar o clube, é o por causa das comissões, é o Caldeira, é o não sei quem, é o Bahia que é um banana, é o não sei quem, tudo menos o Presidente. O Presidente, Deus o guarde. Durante muito tempo aqui, a Presidente do Porto e não sei o quê. Pronto. Parece que é uma entidade. Eu percebo que ele seja uma entidade à parte, porque ele deu-nos o suficiente para a pessoa o colocar num pedestal. Mas hoje em dia já não podemos, dado o que vimos nos últimos anos, já não podemos isolar do resto dos acontecimentos. Desculpem, não podemos. Isso é uma conversa longa, e a propósito disso, não tenho muito a dizer sobre as eleições. Acho que tudo o que eles fizerem para tentar alienar a outra putativa candidatura só joga a favor da outra putativa candidatura, portanto não tenho muito mais a dizer sobre isso. Relativamente ao outro assunto que eu já me esqueci que era. Handball. Já não é para ti, já é modalidade. O handball é para o PIS. Não. Mas queres dar a tua... Claro. Eu é muito rápido, eu nisso também vou ser muito rápido, porque o do CFO, claro, é vergonhoso, jamais não é preciso vir buscar estas declarações, já tem sido constantemente as explicações que ele dá sobre as contas, portanto, estamos a pagar bem caro os favores que ele deve ter feito na Câmara Municipal do Porto, ou algo do género. Quanto às eleições, vai depender muito dos resultados. Eu já usei uma vez essa metáfora, mas para pagar, eu não sei o que é que ele fez como Presidente de Câmara, mas já começa a ser tipo
escondeu o cadáver de alguém ou qualquer coisa assim do género, porque não há favores que se paguem, portanto também, enfim, mas pronto, isso é mais uma agressão. Quanto às eleições, acho que vai depender muito da época do Porto. Se a época estiver a correr bem, futebolisticamente falando, se calhar Vilas Boas até se guarda, e se calhar não se candidata e vai aguardar. Eu acho que ele está à espera do momento certo. Eu acho que ele não quer correr o risco de perder as eleições com Pinto da Costa. E se a época estiver a correr mal, e correr mal é, por exemplo, estar em segundo atrás do Benfica, basta isso, não é? Eu acho que aí pode ser o gatilho para o Vilas Boas lançar a candidatura, e aí sim fico muito na incerteza quem é que vai ganhar as eleições. Mas eu acho que vai estar muito associado aos resultados da equipa de futebol esta época. Nesse aspecto, nós somos muito resultadistas nisso. Deixa-me só dizer mais uma coisinha sobre isso, que é rápido. Outra coisa que é importante é que nos próximos tempos vai-se tentar juntar muito o Conceição à atual direção, como se só funcionassem uma coisa. Pá, esqueçam isso. Isso não existe. Qualquer candidato a presidente do Porto vai querer o Conceição. Portanto, e o Conceição vai ter contrato, vai, a menos que o Conceição diga, não, se ganhar outro, eu no final do ano acaba o meu contrato, vou-me embora, e aí vai ser imperdoável para mim, porque o Conceição é funcionário do clube, não é do Pinto. Mas acaba este ano o contrato, atenção. Eu sei que acaba, mas isso não pode ser uma arma, para mim, não deverá ser uma arma eleitoral e não deverá, as pessoas não se deverão enganar por isso. Deverão avaliar os programas, se é que acreditam que os programas são para cumprir, porque ultimamente não têm sido. Sim, é isso. E essa questão também do Vilas Boas ter falado e ter gerado quase uma guerra civil, não foi o Vilas Boas ter falado, não é? É a interpretação que fazemos quer dizer, para mim tranquilo, ele não disse nada especial, mas é claro, as interpretações que o pessoal faz das declarações dele e depois, certas, sei lá, nem sei dizer atitudes ou certos vídeos menos bem conseguidos, que é aquilo que o Prata estava a dizer, não é? Qualquer coisa que agora se faça contra uma possível candidatura do Vilas Boas só está a dar força. E aquele vídeo calhou muito mal, podem dar as justificações que quiserem, era com as camisolas, era com soa tudo a falso, mas soa tudo a desculpas esfarrapadas para terem escondido a questão de 2011. Mesmo agora por acaso ainda não confirmei isso, porque o Porto postou nas redes sociais as novas imagens que nós temos nas portas de entrada no Dragão. Só que só colocou 4. E vão ser essas alternadas. Não, só colocaram 4, não é? Não sei se só vão colocar 4 todas, se calhar vão colocar muitas mais, não sei, diferentes. Não, ainda agora tens, se entras aí no Twitter do Porto, tens também a cena das camisolas, ou mesmo tipo no Dragões de Ar, a assinatura, bem com as camisolas, são as mesmas camisolas apresentadas no vídeo. Vão ser essas que vão estar, digo eu, à volta do campo. Não vai aparecer 2011. Pronto, sim, mas podia não aparecer só camisolas, por acaso a nossa é ficha, é de 84, não é? É aquela toda azul. Mas podia não ser só camisolas e colocar outros marcos, olha, tipo o cabeceamento de Falcão ou o Elton levantar a taça, pá, enfim, qualquer coisa ligada a 2011. Mas calhar nem isso vai aparecer. E é claro, isto só dá força depois ao Vilas Boas. Outra coisa que eu queria... relativamente ao handball. Opa, eu... Peraí, então deixa-me só ir para no handball, só para não me esquivar da questão crítica aí do CFO das eleições. As minhas é muito rápido, porque quem já resolveu sabe que eu sou um bocadinho carneirinho e lá está a justificação para o Fernando Gomes e a tal gratidão imensurável que o Prato estava a falar. Vê-se perfeitamente que o Pinto da Costa é uma pessoa desse género, ou seja, há ali uma gratidão inimaginável. Até o Prado então gozou aí com a situação de ter escondido um corpo ou algo do género, e depois eu tenho a mesma gratidão para com o Pinto da Costa, pelo que mesmo nesta cena de até ao final, se o Pinto da Costa for às eleições, eu é Pinto da Costa, logicamente, ponto. Eu não acredito, e era a opinião, eu não acredito que o AVB vá com o Pinto da Costa, não acredito.
Não acredito. Independentemente do Porto ficar em segundo, se o Pinto Costa se candidatar, eu não acredito. Se o Pinto Costa não se candidatar, aí sim, aí vai haver porrada boa. Mas eu não acredito que o ABB se candidate com o Pinto Costa. Mas pronto, fica só esse bitite que eu não acredito. Mas também não acreditas que o Pinto Costa não se candidate. Certo, também não acredito nisso. Também Portanto, não acreditas que ele vai largar o lugar sem ser por uma tragédia, enfim, uma tragédia que nos vai acontecer a todos, não é? Certo. claro. Também não acredito. É Só incrível, mas vai morrer no posto. Por aí, isso pode e deveria ajudar certo, a quem efetivamente certo. quer fazer alguma coisa, e se quer fazer alguma coisa tem que fazer a tempo, tem que se chegar à frente. E isso até te digo uma coisa. A minha decisão de votar por alguns destes candidatos que se vão falando, nomeadamente este em específico de Vilas Boas, vai ser muito importante ele disponibilizar-se para perder com o Pinto da Costa. Para mim tem mais valor ele disponibilizar-se para perder com o Pinto da Costa do que esperar que ele morra para ir. Portanto, já fica a minha opinião sobre isso. Certo. Mas eu acho que o ABB fez bem em falar. Fez bem em mostrar que... Porque era o que eu estava a dizer. Eu é Pinto da Costa sempre. Lá está, mesmo que seja completamente irracional. Mesmo completamente irracional. A gratidão é mesmo até ao limite. Mesmo sendo completamente irracional. E sem Pinto da Costa, à partida é a ABB sempre. Porque o ABB demonstra a questão, se calhar que eu demonstrava, ou como nós poderia demonstrar, de querer ser presidente, mostra essas potencialidades para ser presidente, mostra essa vontade enorme de querer ser, e isso faz com que seja a ABB. E acho que a intervenção dele foi importante para mostrar que está ativo, que gostava. Acho que foi. Vocês estavam a dizer que foi natural ou algo do género. Não, acho que foi pensado. Sinceramente, acho que foi pensada, e ele dá ali 2 ou 3 toques engraçados, não é? Para além da questão financeira, para além da questão do Sérgio, e ainda mais uma que me está a faltar. Mas ele falou em 3 pontos: o Sérgio, a situação financeira e outra situação qualquer que me está a faltar, em que tipo, pronto, mexeu ali tudo. Mas repara, Sim. mas tudo o que ele disse, pá, é tudo normal. Tipo, admira-se não ter renovado ainda com o Sérgio Conceição, como claramente a dizer, o meu treinador também é o Sérgio Conceição, normalíssimo. Diz que eu disse que não me candidatava contra o Pinto Costa, mas o Pinto Costa também já disse que se soubesse um candidato como eu, que ele também não se candidataria. Portanto, estava a dizer, eu também posso me candidatar, se ele também se candidatar, sabendo que eu vou me candidatar, pá, esta coisa toda. Certo. E mesmo a questão das contas, por amor de Deus, não é? Está aos olhos de toda a gente. Não, pá, foi tudo normalíssimo, mas pronto, e claro, depois, só que isto, claro, extravasa para outros lados. Claro, pronto, sim. Não, mas dá para um episódio de uma hora, fácil. Certo, mas o que eu estou a dizer de aparecer para falar é intencional. Mas foi num contexto qualquer, pá, porque ele não foi uma entrevista específica para isto, foi não uma é? Foi cena à margem de um fórum uma cena qualquer na Madeira. Claro, ele teve uma hora a falar, a cada das experiências dele enquanto treinador, falou 5 minutos sobre as eleições e esquece, numa hora a falar sobre o que era ser treinador. Não sei se foi isto que se passou, atenção, mas a parte que eu vi é a parte que eu vi é a entrevista fora do coisa. Tipo, pois é isso. Teve na conferência e cá fora perguntaram para falar da qualidade do Algeno. Não foi uma entrevista específica, tipo capa de jornal e páginas centrais, não, mas pronto. Não, mas acho que foi intencional. Sim. Quanto ao handball, para mim, a mim costuma um bocado estar a falar sobre isto, ainda por cima, sobre coisas que eu não estou muito por dentro, não é? Mas os rumores que soubia falar, não sei se são rumores ou não, eu pelo menos eu já estava com essa ideia, e porque achei estranho na altura e achei ridículo essa situação, é que o Anderson já tinha assinado por um clube francês para a época 24-25. Nem é para a próxima, era para 24-25, porque terminava o contrato com o Porto até 24. E eu já acho difícil compreender quando alguém anuncia o final ou a saída, ou quando anuncia um novo clube na época seguinte, ainda acho ainda mais ridículo de estar já a saber que o treinador vai assumir uma nova equipa passado 2 anos, portanto só na época 24-25. Tanto é que na altura, quando depois já se falava no Carlos Rezende como treinador,
depois também constou-se aí que, olha, uma vez que o Magnus Anderson já vai sair agora, ele então já não vai em 24-25, vai em 23-24, já para este clube francês. Também se falou nisso, coisa que afinal não se vai concretizar, porque quem vai treinar o Goulet, esse tal clube francês, pelo menos em 23-24, é outro gajo qualquer, outro clube francês. Mas a partir do momento em que o Magnus Anderson, lá está, eu posso estar a ser muito injusto com isto, porque não foi ele que disse que ia para esse clube, mas pelo menos acho que se sabia, ele deve ter comunicado à direção que, olha, eu vou para outro clube em 24-25. Eu, a partir desse momento, pá, eu acho que é natural o Porto optar ou querer já o treinador para a próxima época. Acho natural, pá, sinceramente acho natural. Se vão me dizer que o Carlos Rezende é a melhor opção ou não, pá, eu olhando, eu não percebendo nada de handball, vejo o Carlos Rezende que não estava a treinar ninguém, acho eu. Não, acho que é uma descida abrupta na qualidade de um treinador. Passar do Magnus Anderson que deu-nos tanta coisa, não é? Tantos títulos, passar para um Carlos Rezende que se calhar enquanto treinador, pá, não sei o que é que possa ter demonstrado, enfim, vamos ver. Ainda por cima, numa fase... Eu não sou especialista, mas dizem que esta nova geração da seleção nacional, estes resultados certinhos que a seleção nacional tem tido, de estar nas competições internacionais, também tem muito a ver com o Anderson. Também pode ter muito a ver com essa, aliás, mais de metade da equipa é Porto, mais de metade. Sim, mas que foram buscar muitas coisas à maneira de trabalhar dele. Estava no Gaia, Piso, no ano passado. Tá. E depois outra coisa, estava no Gaia, que vergonha. E depois ele vem numa fase muito complicada para o Porto, quem apanha muitos jogadores em final, se calhar de carreira, não é? Já com a uma idade avançada, e vês uma equipa como o Sporting, com muitos jovens, e a continuar a apostar forte. Pelo menos fez buscar agora uma grande promessa ao Campeonato Espanhol, pá. Toda a gente ficou surpreendido com a contratação do gajo. Eu não sei se vai jogar outro algo assim do género. Portanto, vai ser muito complicado para o Carlos Rezende. Agora, pá, a partir do momento em que ele anuncia, e se de facto tinha contrato com uma equipa francesa para 24, 25, eu não sei até que ponto achava bem ele continuar mais uma época, sabendo que ele ia embora. Ainda para mais quando ele fez questão ok, não há hipótese de prorrogar o contrato com o Porto. A partir desse momento, eu se calhar também optaria por antecipar a saída dele e apostar noutro. Agora vai ser muito complicado pela opção que tomaram. Carlos Rezende não me inspira grande confiança, e depois também por esta situação, esta transição que acho que muitos jogadores do Porto estão a atingir aquela fase de declínio, não é? Já uma fase avançada da carreira, e temos outra equipa que está a apostar forte, e vamos ver no que é que vai dar. Portanto, é com algum receio que vejo esta próxima época. Muito bem. Pronto, vamos só encerrar, não sei se queres dizer alguma coisa, Prato. Se não encerrar, só digo mais com o comentário não sei se tem mais um tema, meu, para falar. Tem mais um, da bilhética. Ok. É isso. Pronto, é um bocadinho mais longo o comentário, mas eu vou ler para pôr a par do que ele expôs e para depois comentarmos, porque já fomos falando de algumas situações aqui. Pronto, ele disse que precisou de fazer, ele diz... desculpa a intermissão, mas gostava de trazer à vossa atenção um tema que... Não disseste quem é? O Garcia Cigano. Penso que tinha dito, mas também não interessa. Mas é Garcia Cigano. Desculpa a intermissão, mas gostava de trazer à vossa atenção um tema que me está a tirar do sério. Talvez seja oportuno para um próximo episódio, uma vez que por várias vezes mencionar a bilhética e os seus modos de funcionamento. Precisei de fazer uma inscrição de sócio e fiquei absolutamente estupefacto com o atraso que existe em plena era digital. Estamos constantemente a falar de inteligência artificial e o clube, em tempos, foi pioneiro em todas as vertentes e mais algumas ainda vive na idade da pedra. Neste aspecto, fiquei espantado como o pedido de sócio é feito da seguinte forma. Enviamos os detalhes de contacto, a posteriori é-nos enviado o e-mail, um ficheiro JPG com a proposta de inscrição, temos de imprimir e preencher manualmente, a qualidade de foto muito fraca, temos então de digitalizar e enviar por e-mail, acompanhando comprovativo de transferência, mais cópia de CC, etc. Os rivais, até na FNAC, vendem kits de sócio. Como é possível não existir sequer um link no site para inscrição de sócio? Ao menos, mandem um PDF editável da proposta. É por pequenos detalhes destes que parece que estamos parados no tempo. Fomos em tempos tão profissionais e inovadores e agora estamos a ser ultrapassados por clubes rivais e até clubes mais pequenos. Vejam bem as campanhas de marketing de outros clubes. A proximidade às comunidades e a interação com os sócios e adeptos. Já para não falar das redes sociais,
dou o exemplo da qualidade gráfica e de conteúdo do Vitória Sport Clube. Alguém anda a dormir na comunicação e marketing. Já não bastava cada vez que se tenta falar com o apoio ao sócio. Já não bastava cada vez que se tenta falar com o apoio do sócio ser sempre a mesma resposta. Desculpa o desabafo, mas pensei ser um tópico pertinente. Um abraço aos três. É isto tudo. Alguém que queres pegar, Prato? Queres dar alguma coisa? Mais a onda do piso? Sim, é mais a onda do piso, mas sim, é uma área. Eu não tenho a certeza que a parte de marketing esteja assim tão má, mas essa parte administrativa acho que sim. Sim, já falamos disso várias vezes, mais na onda dos bilhetes e na onda dos lugares anuais e não sei o quê. Por exemplo, nós na época de Covid, aquela história da marcação de compra de bilhetes e de marcação de coisas funcionou muito bem, não é? Porque é que não funciona agora, não é? De compra de bilhetes. E agora a cena da taça foi interessante, mas falta a questão da cena online. Não faz sentido em muitas situações. A cena da inscrição de sócio é estranha, só porque quando fizemos a renovação, aquilo até correu relativamente bem. Lembro de termos feito pelo menos tudo de forma digital e sem papéis. Ok, que já tinham os nossos dados, muito bem, mas lembro-me de alterar as nossas fotografias, ou seja, minhas e das minhas filhas, de fazer o upload para o site. Já não me lembro da questão da ficha de inscrição. Agora, quando se tem que fazer pela primeira vez... A ficha ter de imprimir, preencher, digitalizar... Não faz sentido nenhum, não... É o que eu estava a dizer. Dá 10 anos atrás, não é? É clicar o link, ter os dados, fazer o upload da foto para algum sítio e está feito. E lá está. Isso, até em termos de produtividade do pessoal do Porto, não é? Vou voltar um gajo a escrever aquela merda à mão, não é? E a outra cena que ele fala da questão de estar à venda em qualquer lado, aqueles kits promocionais, faz todo sentido, porque prendas de Natal, prendas de não sei o quê, não sei o que mais, basta ser sócio, não sei o quê, sócio à distância, pronto, mas eu desconheço o que é que Porto oferece a esse nível. Supostamente agora vai haver a possibilidade de votar à distância, não é nas próximas eleições, nas seguintes, mas lá está, já vai estar. Certo, mas indo para um exemplo prático, e já tens de falar, Pis, a questão agora da renovação dos lugares anuais. Eu já liguei para lá, porque obviamente que tipo, eu estava a pensar em mudar de lugar, por cima com a minha filha, etc. Não posso mudar de lugar, numa primeira instância tenho que renovar. Já renovei. Agora, para mudar de lugar, tenho que ir ao Dragão. Não há outra possibilidade. Não há outra possibilidade de fazer a troca online. Não, tenho que ir ao Dragão. Tenho que ir ao Dragão. Ou então passares uma declaração. Ou então passar uma declaração, que é o que vai acontecer. Mas lá está, tipo, limita bastante, não é? Tipo, a questão online não se compreende como é que não se faz. E obviamente que depois tem que se pôr alguma hierarquia. E claro que eu acho fixe a questão da antiguidade, porque saímos beneficiados disso, não é? Mas houve uma altura em que não saímos beneficiados, aí também fomos sócios de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Pronto, acho que agora quem é sócio há mais tempo, teoricamente deve ter essa regalia, porque pagou mais cotas que os outros, por exemplo, se formos por aí. E pronto, e eu que estou à distância, mas que nasci aí, que nasci a 5 minutos da Constituição, que meti sócio desde pequenino, mas agora custa bastante ter que fazer qualquer coisa e ter que ir ao Porto. E pronto, e se houvesse aí, como fizeram para a taça, a questão da hierarquia a nível de bilhetes, todo o resto que existe poderiam fazer desta maneira. Ou seja, dia X, mesmo online, até ao sócio 5.000, dia Y, até ao sócio 10.000. E isso faseadamente fazendo isto, sem stress, sem gastar dinheiro em viagens, porque lá está, não faz sentido. Isso o Garcia Segundo tem toda a razão. Tipo, com tecnologia de ponta, é só criar as condições para fazer as coisas bem. E é especialmente grave quando é uma entropia ao processo de fazer novos sócios, que devia ser um dos objetivos principais do clube como associação, não é? Que ainda somos uma associação, essa questão da famigerada SAD, mas ainda o clube é uma associação de adeptos, portanto, quantos mais melhor. E especialmente com fins de utilidade pública. Não sei o Porto, mas os outros costumam ter.
Diz, Eu digo, quer? eu digo-te uma coisa. Não, pá, não, é isso. Não, eu só vou bater mais na tecla que vocês também já bateram. Eu também confirmar aqui ao site do Porto esta situação até de inscrever sócios, por acaso, pá, não vou avançar mais porque depois vou ser contactado e não me apetece. Mas de facto aqui a inscrição de sócio do Porto só pedem que um nome, um e-mail e um telemóvel. Pedem também a idade, deve ser por causa para definir se é um sócio júnior, infantil ou sénior, o que seja. E depois devem enviar aquela documentação que o Garcia Cigano também referiu. Opa, mas eu depois mais abaixo tenho aqui a tabela de preços. Eu digo uma coisa, para um gajo ser sócio do Porto, um adulto, é bem caro, pá. Que ainda por Mas cima, deve ter a cena da joia, não é? tens a Não sei. joia, é que isto aqui vale a pena mesmo um puto. São 20 euros e está feito, nem paga cotas nem nada. O que acontece normalmente é aqueles períodos de aumentar os sócios, é limparem essa cena toda e há o período em que o pessoal entra para sócio. Ou seja, retiram essa questão da joia. Quando há essas É campanhas, isso. e agora se pensares, quando é que foi a última vez que fizemos uma campanha para qualquer coisa? Não me lembro. Mais difícil agora também fazer, não é? Isso, não sei. Fazes de 2 em 2 anos quando és campeão com o Conceição. Certo. É isso. Certo. Aí é Não, um mas bolo. Fazes, quer dizer, não fazes, o Conceição faz. Pois. Mesmo assim, tu para meter sócio agora do Porto e só teres 3 meses de cotas pagas são 66 euros. Puxadito. E isso aí, pá, então, isso é que tu referiste, eu acho que isso aí. Eu acho isto também escandaloso, esta inscrição aqui é de facto terrível. É muito, muito antiquado. Mas isso do mudar os lugares e estar a sujeitar as pessoas a estar numa fila. Opá, há uma coisa brutal. Eu lembro uma vez ter ido num desses dias, até queria mudar. Estava uma fila à porta do museu, que é sei lá que se fazem as alterações. Uma fila por lá fora. E eu, como é que é possível para mudar de lugar? E bastava estabelecer esse critério. Quem está. Opa, o critério, já sei que não é nenhum critério que seja mas, por exemplo, espetacular para o Porto. do lugar anual não é preciso ser o sócio. Pode ser o gajo que ter sempre lugar anual, por exemplo. Por Esse exemplo, pá, gajo, seja pelo número mais baixo de sócios, seja pelo número de épocas que tem lugar anual seguido, pá, ou seja, mas é de estabelecer um critério. É que vais sujeitar as pessoas num dia da semana, num dia de trabalho, a irem para lá cedo e depois estarem lá horas na fila para mudar. E sujeitos a chegarem lá tipo, é isto que há para mudar, então não me serve nada. E eu Pá, dou, eu dou outro exemplo desse dia, que foi a minha filha mais velha nasceu num dia em que foi exatamente essa troca de lugares anuais e eu queria que ela fosse sócia desde o dia que nasceu e quase que não era porque a pessoa que foi em meu nome lá tratar disso olhou para aquela fila e eu, meu Deus, eu vou estar aqui o dia todo. Como é que eu vou fazer? Depois lá conseguiu falar com alguém no início da fila. Não, para isso consegue passar, não sei o quê. Mas entretanto tinha estado para aí 1 hora e meia na fila. Só quando se fez esperto é que foi perguntar, porque até isso, tudo o resto não existe. Todo o atendimento ao sócio nesse dia não existe. Porque eles canalizam tanto essa cena para a fila gigantesca e depois claro, não é uma situação fácil de resolver. uma Está um gajo, e estupidez. se for neste lugar? Não, aí não. E depois, pô, e agora vamos tentar ali, agora vamos tentar ali. Cada gajo a ser atendido demora no mínimo uns 15, 20 minutos a ser atendido. Portanto, as filas não só são intermináveis, como não só são longas, como são intermináveis. e já agora fica a crítica também para este processo de renovação. Que o processo de renovação é muito alongado. Porque uma pessoa ou paga ou não paga, digamos assim. Mesmo que esteja com dúvidas de mudar de lugar ou algo desse género, tem que renovar. Tem que renovar, senão pode perder o processo. Eu liguei para lá para mudar porque queria mudar lá. Bem, a primeira coisa é sempre renovar. Porquê é que dão a renovação tipo um mês? Um mês é muita coisa, porque poderiam dar tipo 15 dias, a pessoa chega-se ou não chega-se à frente, e a partir daí faziam faseadamente esta troca de lugares. E depois, passados 15 dias, sim, abriam os novos. Agora vai ser 2 dias, uma consideração enorme, para as pessoas tentarem mudar o lugar. As tais filas em frente ao dragão. E depois, 2 dias com uma afluência total, para depois no terceiro dia estar aberto e já online para quem quiser comprar pela primeira vez o lugar novo. Não faz sentido. Vamos fechar. Fica a nossa indignação, não é? É E isso. ainda bem que não havia assuntos. É isso. Ainda foi só uma hora e um quarto. Portanto, tranquilo.
voltamos, nós agora se calhar vamos voltar à medida que há jogos, não é? E pelo menos o Quando é Porto que hoje... E contratações. Um dos que o Porto anunciou foi 22/7, não sei se há antes. Pelo menos esse Eu acho- deve dar. Se vendermos o Otávio, acho que pelo menos um direito fazemos, não é? Exato. Temos 2 Já- dias, então vamos Já gravar. na, já na sexta-feira à noite, não é? Quando é sábado que aumenta ou é sexta, não sei. Acho que é sábado. Essa É. Pois. fica essa nota então. De fecho. Tchau aí. Grande abraço, pá. E Madjer pode ser o golo, o remate e... Golo só do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse